Meu nome é Vitor, do projeto Irrigação Inteligente. Os meus companheiros de equipe são Arthur Alves Negrão e Enzo Silva e Jaquel. Bom, a ideia do nosso projeto foi fundamentada quando a gente começou a pesquisar sobre as ODSs da ONU. Então, quando a gente percebeu um dos problemas, que é a água e a comida, a gente começou a pesquisar mais sobre e a gente achou um tópico interessante sobre a quantidade de terra, campineira, que abordava que 42% era retratado como um solo argiloso. E o solo argiloso é caracterizado por não ter uma boa infiltração. Isso pode ir além de alumínio no solo, que poderia afetar os agricultores familiares. Os agricultores familiares também são grande porcentagem aqueles que produzem a comida que vão para os mercados brasileiros, ou seja, que a população mais come. Dessa forma, o projeto visou resolver esse problema. A gente planejou a nossa pesquisa pesquisando cada tópico desse. Então a gente primeiro descobriu essa parte do solo argiloso, sobre os problemas que eles poderiam causar para o solo, o método de irrigação mais eficiente para esse tipo de solo e juntamente com o melhor tipo de planta, para poder ser cultivada. No caso foi o tomate que a gente descobriu. Após isso, a gente teve que pesquisar mais futuramente. A gente pesquisou bastante sobre o impacto da agricultura familiar no Brasil. A gente já tinha essa ideia, mas a gente pesquisou mais a fundo. Também a gente pesquisou sobre o funcionamento do microcontrolador para o protótipo. Então, como que a gente poderia conectar ele à internet, ao Tago, como a gente poderia fazer os sensores funcionar e como funcionaria os reservatórios e etc. O problema que a gente resolveu foi o controle hídrico, pois o solo argiloso ele tem muito problema para poder infiltrar água, e dessa forma, se a gente fizesse de um jeito muita pouca água, a planta não iria conseguir desenvolver. E se tivesse muita água, a planta poderia morrer por excesso de água. Então a gente quis se comprometer com isso. Como você testou as suas ideias e analisou os resultados? Bom, a gente testou nossas ideias com um protótipo, que vou mostrar posteriormente. Esse protótipo ele consegue analisar por si só a umidade do solo e a temperatura, e com isso fazer uma análise se precisa irrigar ou não. Então a gente colocou os sensores em um vaso de terra artificial e fez o teste. Com isso, a gente conseguiu perceber que quando ele fica abaixo de 60%, que é o limite que a gente definiu, ele consegue irrigar. Também ele consegue decidir quais os reservatórios que ele vai utilizar. Dessa forma, a gente tem um controle hídrico maior e que consegue fazer uma eficiência hídrica maior. Então a gente testou de forma física e também a gente conseguiu enviar os dados de forma online. A gente conseguiu verificar os dados também no monitor serial da IDE, do Arduino, e no Tago, que é o site que a gente se propôs a testar. A gente concluiu com essa tese que o protótipo ele consegue realizar a irrigação de forma eficiente, fazendo controle hídrico quando precisa e sem desperdiçar água. Entretanto, fica mais evidente que o controle hídrico tem que ser testado por um tempo muito maior para a gente conseguir ter uma análise de dados boa, para a gente poder fazer uma análise do que precisa ser mudado ao longo do projeto. Também concluímos que a internet é um grande fator prejudicial no sentido que se a gente trancasse o projeto para funcionar apenas com a internet, muitas vezes o projeto não funcionaria. Então a gente conseguiu fazer ele funcionar mesmo sem internet. Mesmo assim, a internet continua sendo um problema para a gente poder mandar os dados, que é uma das nossas principais objetivos. Por fim, o próximo passo da pesquisa seria obter mais dados, realizar pesquisas mais a fundo, entrevistando agricultores. E também conseguir conectar o ESP numa rede Ethernet. Aqui vocês vão perceber que o protótipo funciona desse jeito. Temos ali o vaso onde a mangueira está irrigando, e com as bombas ela consegue funcionar. A gente também tem essa fonte de bancada para poder energizar tudo. Dessa forma, o projeto funciona eficientemente. E obrigado pela atenção.